Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Bruno Barros. Boa tarde, Cátia Navarro. Boa tarde, gente. Olha só, Vera Barroso não vem. Hoje eu e Cátia Navarro que vamos comandar o programa. Olha aí, fiquei até nervoso. É verdade. É a nossa estreia juntos, né, pessoal? É por isso que ele tá assim. E, gente, do Sem Censura de hoje, nós vamos falar de teatro, cinema, saúde e música. E quem são os convidados, Bruno? Olha aí, Thiago Amude, ele é cantor, compositor e está lançando o CD O Cinema que o Sol Não Apaga. O título é muito bom, né, Cátia? Muito bom. E a gente também tem Luísa Thierry, que é atriz. Ela está em cartaz com a peça Navalha na Carne, uma homenagem a Tônia Carreiro. Grande Tônia Carreiro. Bruno Palazzo Nazar é psiquiatra, coordenador do Ambulatório de Transtornos Alimentares e Obesidade da UFRJ. Ele fala sobre a ortorexia, que é uma obsessão por comida saudável. Você já tinha ouvido falar nisso? Eu não tinha ouvido falar, mas eu acho que vai ser um ótimo programa porque vai esclarecer muita gente, inclusive eu, né? E nós recebemos também Daniel Belmonte, que é ator, diretor e autor. Ele lança hoje o filme B.O., um filme de baixo orçamento sobre um filme de baixo orçamento. Esse assunto vai ser muito interessante. Você que está em casa, se interessou pelos nossos temas, quer participar do Sem Censura, então vai até a sua rede social e manda uma mensagem importante, Cátia, com a hashtag Sem Censura. Entendido? Entendido. Entendido? Então vamos começar esse programa ótimo. A gente vai começar com música para vocês, né? Thiago Amude, está preparado? Tô. Isso! E o que a gente vai ouvir de você? Calunga e Sebastião. Isso, Oba. então vamos lá. E povo tá que não pode, com o baque do pagode nesses carnavais. Deu piripaque, deu bode, sem tacape quem nos acode dos policiais. E Calunga, mãe do tocador. E Calunga, mãe do patuscador. Ai, Meganha, filho de feitor. E povo tá que não aguenta tanta máquina cruenta violar-lhe o chão. O de que um dia arrebenta na taquicardia barrenta de seu coração. E galanga, mão do cavador. E galanga, mão do minerador. Ai, Germânia, dona do trator. De tanto veio vazado, tanto vício avariado, o povo deve dar de ver. Mais uma vez um monte santo soerguido em seu espanto, em cada canto da metrópole de ouro. Dom Sebastião voltando ileso da cruzada contra o morro. Cristo Santo Espírito Olorum. E quem há de ser o novo guia que o povo intuía? Quem vai achar a mina que a pobre sina redima? Quem vai baixar de um sonho, estancar o sangue medonho? Quem vê no precipício o tempo propício do início? Olha! Eu estava ouvindo você, estava vendo a expressão do Daniel, que veio falar de cinema, e eu juro a você que a sua música, ela inspira a gente. Parece que a gente sai com você e consegue seguir uma história. Não sei se os outros convidados sentiram a mesma coisa, mas eu senti isso tão forte. As músicas têm uma história. Tem um pouco de história, não necessariamente no sentido de uma narrativa de ações, às vezes tem também, mas no sentido de, assim, de fomentar nas pessoas imagens. Esse título, O Cinema que o Sol Não Apaga, de onde vem? Isso é um verso de uma música, da primeira música do disco, que se chama Mais Bela Cena. Ela veio como uma... Eu pensei em vários possíveis significados disso aí. Um deles é a memória.
aquilo que fica voltando, repisando, reaparecendo, apesar de já não estar mais ali. Ou o sonho, a lembrança do sonho. Ou simplesmente o sujeito sai assim 6 horas da tarde de um cinema, vai, aqui bate o sol assim no olho, mas o filme que acabou de ser visto, o sol não apaga. Não sei. Mas eu li na internet que tem uma história que tem a ver com o filme do Nelson Pereira dos Santos, né? O Rio Zona Norte. Tem. Essa primeira música, que se chama Mais Bela Cena, que diz assim: sempre que você ouvir a voz da Ângela Maria, Tonitruá, Malvadeza Durão, e então a lágrima do grande Otelo se transfigurar, deixe acordar a certeza que dorme em seu peito. O Brasil tem que ter jeito, o Brasil tem que ter jeito. Que é isso. É uma cena da Ângela Maria com o grande Otelo, onde ela canta Malvadeza Durão, e a câmera fica na cara do grande Otelo, ao invés de cortar para ela, na hora que ela pega a voz e canta. E aí o olho dele, assim, se transfigura, ele abre um sorriso, assim, emocionado. Eu vi essa cena, chorei e fiz essa primeira música do disco. E nessa música aparece o verso, Cinema que o Sol Não Apaga, no final da música. Assim. Eu não cantaria porque ela é muito comprida. Não basta ser só cantor, compositor, é também um escritor, é alguém que observa muito o nosso cotidiano. E aí eu pergunto para você, tem literatura também nas suas músicas? Os nossos autores brasileiros também estão presentes? Tem muito, assim, eu brinco assim que a minha adolescência foi salva pelo Guimarães Rosa. Salva do tédio, salva da angústia excessiva. E aí, lendo Guimarães Rosa, eu adensei minha vontade de ser músico, entendeu? Então tem Guimarães Rosa, tem um poeta que eu acho injustamente meio esquecido, que é o Jorge de Lima, que eu acho um negócio assim vertiginoso, maravilhoso, um Dante brasileiro. Tem outros. E você está no 3º álbum solo, não é isso? Isso. Não é? De uma carreira que tem aí muito tempo já na estrada e que a gente sabe que, inclusive, você acompanha outros cantores também, né? Eu tenho parcerias com muita gente. Há 20 anos eu sou uma revelação. Muito bom. Há 20 anos. Todo ano alguém me descobre. Todo ano alguém fala isso para você. E me diz uma coisa, e a questão da mineirice, que está tão próxima nesse disco, que quem ouve sente isso? Minas Gerais muito presente. Tem Minas Gerais presente, muito na coisa da congada, que eu fui lá, um amigo meu de lá me levou numa festa de congada, e eu fiquei impregnado daquela sonoridade, da polirritmia das percussões, por sob um canto de ladainha, assim. Então, aquela sobreposição de África com ladainha católica, aquilo me influenciou muito. Que é uma coisa que já estava na coisa da música do Milton Nascimento, né? Já está presente isso, que é uma coisa que eu ouço desde que sou gente. E aí eu fui para lá, passei aí muito para Belo Horizonte, e tem um hall de amigos lá, pessoas ligadas a uma cena criativa musical lá que é inacreditavelmente rica e injustamente pouco conhecida. Compositores extraordinários, como Christoph Silva e Rafael Macedo, por exemplo. Falo nomes aqui que são desconhecidos, mas alguém pode buscar. E aí eu fiquei muito ligado a Minas, também por causa dessas amizades que eu fiz lá. E aí chamei esse pessoal todo para cantar na última música do disco, que é uma congada assim, que eu fiz. E foi essa mineirice que despertou a atenção do Milton Nascimento, que eu vi que ele gravou uma música sua. Ele gravou num disco da Simone Guimarães, que é uma cantora e compositora. Ela chamou o Milton para fazer um dueto com ela de uma música minha, e em parceria com um compositor muito legal chamado Thomas Saboga. O Milton gravou, mas isso faz muito tempo, talvez nessa época... Na sua primeira revelação. Não, essa já foi a 5ª. Ou seja, depois de todas essas revelações, o que você diria para o público nessa última revelação? O que vai encontrar nesse seu novo CD? Histórias curiosas, músicas que podem despertar outras emoções nas pessoas? Eu espero que sim. Nesse disco, são 16 músicas. É um disco meio longo, porque ele propõe a ser uma certa narrativa. Repito, não uma narrativa necessariamente de ações e de enredo, mas uma narrativa, assim, um sentido lírico que vai aparecendo, às vezes fazendo uso de narrativas propriamente e às vezes explorando coisas de imagem, de sentimento e tal. E aí, assim, são 16 canções, eu orquestrei todas elas, entendeu? E aí o disco tem 73 músicos. É um negócio assim, quando eu fui contar no final, eu falei, meu Deus, é isso mesmo? E aí, quando eu vou para o palco, geralmente eu faço sozinho, né? Eu mando todos embora e faço eu.
Ou seja, você, na verdade, teve a ajuda desses 73 músicos, eles presentes ao longo de todas essas músicas que você está falando para gente. Não, alguns em umas, outros em outras. Isso. Ou seja, a presença deles é importante. E aí eu pergunto para você, trabalho de músico é um trabalho árduo? Muito, muito. E acho interessante você falar da questão sua da revelação, porque a gente, na verdade, né, pessoal, às vezes recebe alguém aqui, ou a gente ouve alguém cantar, e parece que está prontinho ali no palco, não é? Que ele está, olha, ele fez aquilo, que maravilha. E quanto tempo essa pessoa batalhou para estar ali, e quanta luta junto com outros artistas. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa sua trajetória. É uma busca constante de melhorar o tempo inteiro, melhorar a melodia que eu faço, a harmonia que eu faço, as letras que eu escrevo, melhorar a execução, melhorar isso aqui, que às vezes o sujeito está tremendo e erra. Mas o cara que está na plateia não olha e fala assim, está esquisito. Não cabe a ele avaliar se o sujeito está nervoso ou não, se eu estou nervoso ou não. O público tem que receber uma coisa pronta. Se eu estou nervoso e fazer assim, então tem que ficar treinando. É uma coisa que, assim, se você perde o veio do negócio, você enrijece a mão, então tem que estar sempre ali polindo, trabalhando. Então é isso, é um trabalho, assim como eu falei, há 20 anos eu sou revelação, mas há 25 eu trabalho em casa, nos bastidores, para isso, entendeu? Compondo, fazendo coisas. Eu ia perguntar se você é o único músico da sua família ou tem músicos, seus pais, o que eles faziam? Meu pai é músico e compositor, mas nunca se profissionalizou. É difícil falar isso de músico, né? Nunca se profissionalizou. Mas ele tem a criatividade do músico, com ele. E, embora não tenha sido ele que me ensinou violão, quando eu pedi para ele ensinar, ele ensinou um acorde e falou, não tenho paciência mais. E aí me deixou lá, eu aprendi sozinho violão. Mas ele compõe, meu pai, só. Você diz que aprendeu sozinho. O que você ouvia de músicas e que te inspiraram e que fizeram com que você seguisse esse caminho? Quando eu comecei a compor, eu quis pegar o violão. Aliás, quando eu comecei a tocar, eu quis pegar o violão para tocar e cantar as músicas do Caetano. Primeira coisa que eu quis. Aí, a partir dali, veio tudo aquilo. Gil, Chico Buarque, Milton. Meu pai ouvia muito Elomar. E aí, depois eu conheci Ginga, que virou meu parceiro. Para mim, o Ginga é um deus da música. E aí, Tom Jobim. Bom, isso estou falando de música brasileira, né? Aí depois veio vindo, quer dizer, eu comecei a ouvir muita música clássica, Bartók, Stravinsky, Bach, Beethoven. Aí depois o jazz, muito, Duke Ellington, a canção americana, Cole Porter, Piazzolla. E aí música de carnaval, música que toca em rádio, aquilo que as pessoas chamam de música vulgar, também gosto. Thiago, eu queria saber de Música você, já que hindu. você está falando disso, da música. Hoje a gente vê uma tendência na música, não só brasileira, mas no mundo inteiro. Refrão chiclete, uma coisa que pega, que você sai cantando. Não tem mais, como antigamente, uma letra, uma coisa para você pensar, uma poesia. Você enxerga assim? Você acha que a música, de alguma forma, está perdendo esse lado poético, ficando só uma coisa comercial, ou não? Talvez esteja. Eu já fui mais assertivo contra esse tipo de coisa. Mas o tempo vai passando e eu vou percebendo o seguinte, olha, eu preciso criar o meu lago. Eu não posso ficar indo contra um tsunami. Entendeu? Então deixa ser, sabe? Não cabe a mim ficar marcando uma... em algumas canções que eu faço, essa inquietude em relação a esse assunto aparecem mais e aparecem de uma forma mais interessante do que o que eu pudesse falar sobre, entendeu? Sobre certos aspectos, isso que você falou de uma perda de como é que você diz? Poesia. Perda de poesia, ou então uma busca de uma apreensão musical imediata, de refrão chiclete, que você falou. Sobre certos aspectos, isso acaba sendo um fator correlato assim, a uma democratização radical do espaço público, entendeu? Da música, de publicação da música. Entendeu? Isso, aí, quer dizer, o sujeito que vai se voltar contra isso. Ok, eu acho legítimo se voltar contra isso, mas vai se voltar também contra a possibilidade de pessoas que estão na favela fazendo um negócio? Entendeu? Não. Então, é muito complexo esse negócio para a gente ser categórico. Agora, se você quer uma resposta estritamente pessoal, eu diria o seguinte, eu já sou de uma geração que não espera mais poesia do rádio.
Já não espero mais, eu já me desencantei disso. Entendeu? As músicas que eu aprendi, que trazem essa carga poética, mesmo Caetano, que ainda circula bastante na mídia, mas Caetano, Chico Buarque, Gil, são músicas que eu já cresci não esperando mais escutá-las em rádio. Eu já peguei isso em casa, e meu próprio interesse. E aí, assim, eu não esperei mais muita coisa, não. Tiago, o seu CD, então, está disponível para todo mundo, fácil de achar, vem show por aí. Show terça que vem, que é o lançamento aqui no Rio desse disco. Terça que vem, que é no Sesc Copacabana, às 20 horas. É o lançamento do Cinema que o Sol Não Apaga. Eu vi que você falou, então está convidada. Gente, olha só, então estão todos convidados, aqueles que estão aqui no Rio e aqueles que puderem vir também. Nós agora vamos para o intervalo e o Sem Censura volta já. Estamos de volta com o Sem Censura. Bruno Barros. Bom, agora a gente vai falar de ortorexia. Ortorexia? O que é ortorexia? É até difícil de falar. Doutor Bruno, meu xará, psiquiatra, o que é ortorexia? A ortorexia nervosa é uma condição psiquiátrica, uma condição médica, e ela está no mesmo grupo que a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno da compulsão alimentar. Então, ela é um transtorno alimentar. Mas diferente da anorexia nervosa, onde as pessoas têm uma obsessão por alcançar um corpo magro, na ortorexia existe uma obsessão por se alimentar de forma saudável. E essas pessoas podem ficar horas do seu dia pensando e programando sobre isso. A gente preparou uns slides aqui no nosso telão. Olha lá, os sintomas da ortorexia. O primeiro deles é a recusa por alimentos industrializados, depois tem o foco excessivo em seguir uma dieta saudável, preocupação com a origem e preparo dos alimentos e que gera o afastamento do convívio social. O senhor quer comentar? Sim, as principais características da ortorexia nervosa, elas estão calcadas no núcleo de uma preocupação em se alimentar de forma saudável, apesar de que essa definição para as pessoas que têm ortorexia do que é saudável é extremamente excessiva, extremamente rígida. Então, elas começam a se preocupar, por exemplo, como que o alimento é constituído, ou seja, existe corante nesse alimento, existe conservante, qual é o percentual de açúcar, de sódio, isso pode progredir para que tipo de, se isso se adequa a uma linha nutricional que eu sigo ou não, e, por exemplo, a gente tem algumas linhas nutricionais que cada vez mais pessoas acabam adotando, por exemplo, vegetarianismo, veganismo, crudivorismo, que aí eu só vou ingerir alimentos crus, né? Mas a questão é como que eu vivencio isso. Não existe problema algum em eu me tornar vegetariano. Mas se eu começo a viver isso como se fosse uma religião, ou seja, se eu transgrido alguma, vamos dizer assim, algum preceito dessa orientação nutricional, eu começo a ficar triste, deprimido, com culpa, querendo me punir, querendo jejuar, provavelmente tem um problema. se tornou Olha uma só, doença. a gente tem mais sintomas. Pode passar para o próximo slide? Olha aí, evitar refeições fora de casa, sensação de culpa e tristeza ao consumir algum alimento fora da dieta. Isso eu tenho às vezes. Preocupação com as informações nutricionais do alimento. É aquele famoso chato do rótulo, né? Que demora 10 horas para fazer uma compra de supermercado porque vai olhando de rótulo em rótulo em rótulo porque quer saber tudo. Isso. Mas olha que interessante, ou seja, cada vez mais todos nós nos lembramos de uma pessoa ou identificamos pessoas que têm esses comportamentos. Ou seja, a ortorexia nervosa é uma alteração no comportamento alimentar recente que está muito associada com uma orientação e uma filosofia de buscar uma alimentação mais saudável e maior qualidade de vida. Mas as pessoas com ortorexia, elas levam essas orientações ao extremo. É muito exagerado. Vamos voltar lá para a gente sentar lá. Você acha que as redes sociais, de alguma forma, evidenciou esse problema, aumentou, porque nas redes sociais hoje todo mundo posta foto de comida, é tudo muito saudável, ninguém posta aquela feijoada de sexta-feira, é só a saladinha, tudo muito fit, depois do fenômeno das blogueiras, Gabriela Pugliese, 2012, isso tudo virou um fenômeno. De alguma forma, os casos de ortorexia têm algum reflexo por isso?
Eu entendo que existe uma dúvida, isso em termos de pesquisa, de que forma que as redes sociais e o quanto você consome esses blogueiros ou esses sites que pregam e orientam uma alimentação saudável podem, quando atingem pessoas vulneráveis, desenvolver um transtorno alimentar. Mas aí não só ortorexia, anorexia nervosa também, bulimia, mesmo compulsão. Toda essa questão da ortorexia abre uma discussão muito interessante, que é a seguinte. Então, a gente está falando de pessoas que têm uma obsessão em se alimentar de forma saudável. Mas o que é uma alimentação saudável? O que é ter saúde? Pois é, e aí eu ia até perguntar para você, essas pessoas às vezes fazem por conta própria, não vão a médico nem a nutricionista, imaginam que estão escolhendo o que é mais saudável. E pode acontecer um dano ao organismo também achando que está consumindo tudo que é muito saudável? Pode sim. Toda alimentação extremada, ela acaba levando à restrição e pode levar à restrição com perda de peso, que pode chegar à desnutrição, especialmente em relação a determinados nutrientes. Você tocou num ponto interessante, porque como que começa a ortorexia? Em geral, a história natural que eu mais vejo no meu consultório são pessoas que começam com algum problema de saúde, então estão com a pressão alta, um pré-diabetes, um problema de colesterol, vão num médico que recomenda, olha, você precisa mudar os seus hábitos, você precisa perder peso, você precisa adotar uma vida mais saudável. Só que as pessoas começam a pesquisar sobre isso e ficam obsessivas e podem ficar mais de 3 horas dos seus dias pensando o que elas vão comer, como que esses alimentos são, como que eles são constituídos, né? Ou seja, elas ficam lendo os rótulos, como o Bruno falou, e, além disso, como eles são preparados. Com o passar do tempo, elas começam a modular, elas começam a amenizar problemas emocionais, falando para si, não, estou muito nervoso, estou com este problema, entretanto, na minha dieta eu tenho absoluto controle. E elas começam a se dedicar cada vez mais ao cuidado dessa dieta ou do próprio corpo. Isso se torna uma verdadeira obsessão. E aí, como o Bruno colocou nos slides, a consequência disso, em termos de comportamento, é muito forte, porque você primeiro começa, como o Bruno falou, a se tornar o chato do rótulo. Em todas as refeições, você começa a apontar como os outros estão comendo errados, como eles deveriam mudar para se alimentar como você. E aí chega um ponto que fica difícil para você, inclusive sair para jantar num restaurante, porque você não vai ter controle. Não confia. Você não confia. Será que aquela comida é orgânica mesmo? Onde foi produzida? Como é que foi preparada? Eu tive um paciente no consultório que a obsessão dele em relação ao preparo do alimento era tão extremada que ele não conseguia ir num restaurante com medo que o legume tivesse sido preparado numa panela onde já tivesse sido preparada uma carne, porque no seu funcionamento existiria uma contaminação, né? Doutor Bruno, diante disso eu vou fazer o papel do outro lado. Eu sou da família dessa pessoa, eu sou amiga dessa pessoa. O que eu posso fazer? Porque uma pessoa que, em geral, tem uma obsessão, né, gente, dificilmente ela escuta. Qual é o meu papel? Qual é a minha função, vendo que essa pessoa está passando dos limites? O primeiro papel, o primeiro ponto é entender que o objetivo, o seu papel como familiar é acolher, não julgar. Não adianta entrar para embates. Você está errado, você precisa parar com isso, eu vou proibir que você entre na internet. Ao mesmo tempo, não é válido dizer, você está doente, porque esse tipo de crítica, julgamento, aumenta a resistência daquela pessoa a lhe deixar entrar no seu funcionamento psíquico, que, em geral, está alterado. O que, em geral, é mais proveitoso é você tentar pegar algum gancho indireto. Por exemplo, olha, eu estou vendo que você está tendo dificuldade de sair para jantar com a família. Ou então, olha, eu estou vendo que você parou de participar do almoço de domingo. E sempre que a gente tenta te chamar, acaba com uma briga. Ou eu percebo que você está um pouco mais ansioso, ou muito preocupado com o seu corpo, muito preocupado com a sua alimentação. Não é hora da gente conversar com um profissional sobre isso para tirar a dúvida se há algum problema? Então, no que você se coloca
com dúvida, você, em geral, consegue aproximar aquela pessoa porque você não entra com uma certeza. Se você entra na posição, você está doente, você entra já personificando essa fala superegóica de julgamento, você só vai aumentar a resistência. E ninguém gosta de, né? Você está doente, você precisa fazer isso. Luísa, você cuida da sua alimentação? Eu cuido, cuido sim. Eu tive na adolescência, fiquei bastante gordinha, assim, é meio comum, né? A gente vê muito. E aí eu fiquei preocupada e eu, por conta própria, cortei algumas coisas e tal. Minha mãe ficou preocupada, me levou num médico. Falou, avó, mas ela foi assim, ela foi super legal. Falou assim, vamos só ver se está tudo bem, esses cortes que você fez, se não vai te fazer falta, alguma coisa ou outra e tal. O médico disse que não. Aí eu falei, tá vendo? E aí, minha preocupação inicial foi de emagrecer, né? Mas aí depois eu fui crescendo, amadurecendo também, e eu tento fazer uma alimentação balanceada. Eu, na minha dieta do dia a dia, evito fritura, essas coisas que a gente sabe que não é tão legal também para a saúde, né? Eu acho que elas andam meio juntas. Eu estava conversando até com o Dr. Bruno no começo. Eu procuro buscar um equilíbrio. É claro que amanhã tem uma feijoada na casa. Não vou comer feijoada todo dia, mas se amanhã tem uma feijoada que é seu aniversário, você me convida, eu vou lá, vou curtir a feijoada. Talvez no dia seguinte eu dê uma segurada, coma menos calorias e tal. Então eu procuro equilibrar para não... Porque é Pra importante ficar também bem, isso, eu você acho... socializar, como você falou. Você ir no aniversário é feijoada, você tem que ir, porque senão você fica mas sem o que me amigos. Deixa eu chama complementar, deixa eu complementar imagino. nesse ponto, porque vocês estão dando a definição do que é alimentação saudável. O que é alimentação saudável? É uma alimentação variada, que me traz nutrientes suficientes, mas se você fica preso ao aspecto biológico, orgânico do conceito de alimentação, você perde que a alimentação saudável também tem como objetivo suprir as necessidades de uma pessoa. Mas essas necessidades não são só biológicas, elas também são emocionais, afetivas e sociais. Ou seja, a alimentação também é um fenômeno social, faz parte do comportamento alimentar que eu possa, por vezes, comer sozinho, por vezes, dividir uma refeição, e isso também é alimentação saudável. E aí vem a questão de que informação você está buscando na internet ou em qualquer lugar, porque você também tem websites, grupos, seja em redes sociais, que são muito bacanas e eles fomentam isso. A alimentação saudável é a alimentação flexível. E aí eu lhe pergunto, o que que dispara isso tudo? Porque você dizia, e a gente percebeu, né, no que ele falava, que dispara não só em quem procura comida saudável, como em quem para de comer, ou então em quem come muito. O que que faz com que a gente dispare tudo isso? A ansiedade? A vida moderna? Os transtornos, aí a gente está falando do grupo, os transtornos alimentares. Aí a gente está falando de pessoas que algumas comem de mais, outras comem de menos, mas em comum todas essas pessoas têm dificuldades em vivenciar e perceber o próprio corpo. Então existe um problema com a percepção da imagem corporal. Chama dismorfia, né? Dismorfia é um pouco diferente porque é uma ideia distorcida sobre... aí vem o conceito de beleza. Né? Sim, tá. A dismorfofobia... ela é a doença da feiúria imaginária, mas tem a ver também. E aí entra uma outra apresentação de transtorno alimentar cada vez mais comum, que é a vigorexia. Ou seja, aí a ideia central já não é uma busca incansável pela magreza, como na anorexia, e já não é uma busca por se alimentar tão corretamente como a ortorexia, mas sim uma ideia de que eu não sou forte o suficiente. Em geral, isso se relaciona, essa questão de força... Forte de musculação, de de muscularidade, músculos ou grandes. seja, diferente da anorexia, onde eu tenho uma busca por magreza, na vigorexia eu tenho uma busca por muscularidade, mas que também acaba sendo excessiva. É aquela pessoa que fica na academia 4 horas por dia e faz uso de anabolizantes porque quer crescer cada vez mais. Porque ela se sente fraca ou porque ela... Aí vem uma questão, porque a vigorexia é mais comum nos homens, ao contrário da ortorexia, da anorexia, da bulimia, que são muito mais comuns em mulheres. Tá? Só respondendo agora a pergunta da Cátia, existem alguns fatores de risco, sim, para você desenvolver um transtorno alimentar. O principal deles, sabe qual é? Não. Qual é? Praticar uma dieta rígida, especialmente na adolescência. Aí eu pergunto, alguém aqui já fez dieta?
Eu já. Já. Sou Alguém- contra a dieta. Abaixo dieta, hein, Eu já. Começa uma série de questões interessantes. Magreza é importante na nossa sociedade? A nossa sociedade valoriza a magreza? Muito, né? Certamente. Sim, com Quem certeza. está assistindo, alguém quer perder 1 quilinho, 2? Né? Todo mundo. Então, isso tudo entra no nosso funcionamento psíquico e o nosso comportamento alimentar acaba atuando para regular as nossas emoções. Né? Então, o principal fator de risco para desenvolver um transtorno como esses é na adolescência, ou seja, quando você está ganhando independência sobre a sua alimentação, você está construindo a maneira que você percebe o seu corpo, você começa a fazer repetidamente dietas extremas, 400, 500, 600 calorias por dia. E aí você perturba o amadurecimento de todo esse desenvolvimento. Gente, eu acho que para resolver isso, sinceramente, só resolvendo com afeto, arte e teatro. Vamos a Luísa Thierry? Que tal? Não é isso? É. Luísa, você falou aí de tudo que você estava passando, fez dieta com sua mãe, etc. Mas a peça que você está em cartaz é em homenagem à sua avó, A minha Tônia avó, que, Carreiro. aliás, sempre foi um exemplo também de uma... Com ela, aprendi muito a me cuidar da alimentação, cuidar da minha saúde, dessa forma equilibrada. Não aprendi só isso, aprendi muita coisa, né? E aí, há um ano e meio atrás, mais ou menos, ela já não tinha falecido ainda, mas já estava fora de cena há muito tempo, e eu queria fazer uma homenagem para ela. Achava que precisava, que devia e queria. Foi um impulso do meu coração. Comecei a reler algumas peças. Tinha que ser pelo teatro, porque era a nossa paixão em comum. E aí, reli as peças que ela já... Algumas das peças que ela já tinha feito, e quando eu reli Navalha na Carne, do Plínio Marcos, eu fiquei muito impressionada com a atualidade da peça. O Plínio escreveu isso em 67, a gente, em 2019, está fazendo 52 anos depois, fazendo esse espetáculo que fala de violência contra a mulher, homofobia, machismo. São coisas que a gente está vendo todo dia nos programas de televisão, cada vez mais, né? Então, quando eu li essa peça, eu falei, nossa, como essa peça está atual. E essa peça foi um marco na vida dela. Pois é, isso que eu ia perguntar, porque naquela época, uma das características do Plínio Marcos é dar protagonismo a personagens que até então eram contidos como marginais. Marginais. Naquela época, isso deve ter sido Foi inclusive censurada, né? A peça foi proibida. Porque a gente tem que explicar para o público, a sua avó, e você faz hoje, o papel de uma prostituta. Uma prostituta decadente. E o outro personagem é o machão, o Vado, que é vivido pelo Alex Nader, que é o cafetão dela, e tem o Veludo, vivido hoje pelo Ranieri Gonzalez, que é um homossexual. Então, são 3 personagens bem, assim, arquetípicos, né? E o Plínio escrevia sobre não só essa peça, Dois Perdidos e Abajur Lilás, muitas peças do Plínio Marcos, ele escrevia sobre esse pessoal que vivia a marginalidade. E como é que saiu da censura, já que com Minha a Tônia avó, Carreiro... Ela que foi liberada. Ela liderou um movimento, ela foi lá no ministro. Ela tinha uma influência bastante bacana pela sua fama, pelo seu ativismo que ela sempre teve e tal. E ela que conseguiu, junto lá, mas ela que liderou o movimento para liberar o texto, liberar a peça. E ela fez, aqui no Rio. Ela, Emiliano Queiroz e o Nelson Xavier, sob a direção do Fauzi Arap. O Emiliano está vivo e foi ver a minha estreia. Olha que legal. Agora no Sesc, foi muito emocionante, foi maravilhoso. Gente, eu imagino, né? Foi demais. E como é que você se sente no palco hoje, interpretando um papel tão importante que 50 anos atrás, quem estava fazendo era a sua avó? Eu me sinto privilegiada, né? Muito privilegiada, porque é um texto maravilhoso, é uma personagem incrível e eterna, né? Quantas Neusas... Ela é prostituta, mas eu acho que a peça hoje tomou uma outra dimensão. Ela representa todas as mulheres, né? Quantas mulheres... Ela apanha a peça inteira do Vado, ela é muito maltratada, é uma mulher desesperançada, não tem mais sonho, não tem mais para onde ir. Ela vive aquele dia, empurra aquele dia, vai empurrar o outro dia, vai empurrar o outro dia. Vive para dar dinheiro para o seu cafetão, que ela é apaixonada por ele. Quer dizer, é uma relação doentia, isso a gente vê tanto por aí, ninguém precisa ser nem prostituta e nem cafetão para ter relação doentia, a gente vê. É um outro distúrbio também, né? Uma outra compulsão, essa coisa da relação doentia. Então, a gente está falando de uma peça universal, eterna, muito forte
e que marcou a vida da minha avó. Porque, antes disso, a Tônia Carreiro era a atriz mais glamurosa. Mesmo depois disso, ela continua sendo. Mas ela era, até então, só isso, assim, uma belíssima mulher, a mulher mais linda, a atriz mais glamurosa. Ela era uma das atrizes principais do TBC, que é o Teatro Brasileiro de Comédia. E era, para quem não conhece o TBC, era o teatro figurinos incríveis, muito chique, cenários grandiosos. Sempre tudo muito glamuroso. E quando ela foi fazer essa peça, na nossa montagem tem um vídeo que tem depoimentos dela e do Plínio Marcos, e ela conta. Eu fui lá no ministro, ele falou, eu vou liberar, porque eu duvido a senhora fazer essa peça, esses palavrões, quero ver como é que a senhora vai se virar, tendo que falar essa baixaria toda. Ele duvidou. Aí ela foi lá, montou, ganhou o prêmio Mulher, ganhou tudo. E ela se desglamorizou completamente para fazer essa peça, né? Ela engordou 8 quilos, ela não usava maquiagem nenhuma, totalmente o contrário do que ela sempre vinha apresentando. E aí a crítica, o público já era apaixonado por ela, mas a crítica finalmente teve que se render. Realmente, a moça é bem bonita e é muito boa. Então, eu achei, perdão, de te cortar, achei que essa era a peça perfeita para fazer essa homenagem, porque ela foi um marco na vida dela. E estava fazendo 50 anos ano passado. Eu estreiei no dia em que minha avó faria o aniversário. Foi o primeiro aniversário sem ela. E foi a nossa estreia. Então, foi muito bacana. E é isso que até eu ia dizer para você. Se ela estivesse viva hoje, estaria com 96 anos. 96. Né? Ano passado, com 95. E tem uma exposição, não tem? Quem Isso. for ao teatro assistir vai encontrar também a trajetória da Tônia. No foyer do teatro tem essa exposição, que tem a trajetória, dá uma pincelada, né, nos trabalhos mais importantes. Foram 50 anos, né, mais, quase 6 décadas dedicadas ao teatro, ao cinema, à TV. Minha avó fez muita coisa, trabalhou com muita gente. Então, fazer uma exposição contando toda a vida dela, eu acho que tem que ser num lugar gigante, vai levar anos. Então, essa é uma pincelada, mas é uma pincelada muito bonita. E tem um texto do Arthur Chechel também, lindo, muito inspirado, que ele escreveu para essa exposição. Então, você entra, o foyer já dá uma... Você já entra um pouco no universo da Tônia. Aí tem o vídeo e tem a peça. Luísa Thierry, dessa avó Tônia, aquela que não estava no teatro, que não estava encenando nenhum papel, aquela que era sua avó em casa, como muitos de nós têm avó, né? A avó da gente, aquela que está pertinho. Qual é a memória que você tem dessa avó no seu convívio? Eu tenho muitas, né? Muitas, infinitas. Mas as mais pulsantes, as mais vibrantes, as que ficaram assim, mais vivas para mim, são muito ligadas sempre ao teatro e à arte e ao ser atriz. Porque eu lembro muito da gente brincando no camarim. Eu, com 5 anos de idade, por exemplo, eu lembro ela fazia Constantina. E usava-se um chapéuzão bonito, era uma peça de época, com uns vestidos enormes. E eu lembro dela... Era um figurino que ela estava botando, puxava o chapéu para cá, não dava jeito. Eu falei, peraí, Marinha, porque eu chamava ela de Marinha, todos nós chamávamos ela de Marinha, porque quando ela era nova, eu queria ser chamada de vó, não. O primeiro a chamar ela de vó foi meu terceiro irmão, meu 4º irmão. Meu terceiro irmão, 4º neto dela. Aí ele abriu a porteira e ela falou, agora já pode chamar de vó. Já estava com sei lá quantos anos, falou, não, já pode chamar de vó. Aí todo mundo começou a chamar de vó. Mas, quando eu era pequena, era não. Marinha. Como todos os amigos íntimos e queridos, assim. Eu falei, Marinha, esse chapéu está errado. Esse chapéu não é assim, não. Você tem que botar assim, tum. Aí ela falou, minha filha, que maravilha. Me lembro muito disso. Eu era muito pequena, devia ter, sei lá, 6 anos. A gente no camarim. E ela usou sempre a peça, o chapéu desse jeitinho que eu falei para ela que era mais legal. Mas sempre foi uma avó muito afetuosa, muito carinhosa. Tá no sangue que essa família é o Cécio, é o Miguel Thierry, é o seu filho, Vitor, todos eles muito talentosos, desde novinhos. Assim, o Vitor tem quantos anos? Agora está com 25, mas estreou com 14, né? Todos são muito talentosos. E minha filha está na Unirio fazendo artes cênicas também. Qual que é o nome dela? Juliana Thierry. É sangue ou era o convívio ali diário, falando de teatro? Olha, eu acho que é um pouco de tudo, né, Bruna? Mas o convívio, com certeza. Né? Eu nasci na Coxia. Minha mãe é produtora de teatro. Meu pai sempre foi diretor também e ator.
Aí minha avó, meus irmãos, né, Miguel, Thierry, Carlos, todo mundo ligado ao teatro. E eu ia, minha brincadeira era no camarim, minha brincadeira era na coxia, era nos ensaios. Era então quando meu pai foi dirigir O Vivo Gordo, ou quando dirigia para Planeta dos Homens, eu ia muito assistir, quer dizer, essa foi a minha. Então isso, eu acho que claro tem uma coisa sua, né, nossa, como você diz, de sangue, mas tem eu acho que eu sou, sim, completamente influenciada pela minha família. E porque também ninguém de nós faz teatro ou cinema ou assim de bobeira. A gente é muito apaixonado por esse mundo, muito apaixonado por fazer teatro, por fazer cinema, por fazer TV. Então, eu acho que essa paixão contamina. Porque a pessoa que é muito feliz, muito envolvida com o seu trabalho, isso é contagioso, né? Eu acho que sim. Luísa Thierry, você contagiou todo mundo aqui. Vocês também não ficaram apaixonados? A gente está aqui, todo mundo apaixonado. Luísa, para te ver no teatro, horário, local, por favor. Teatro Glaucio Gil, às sextas, sábados, domingos e segundas, às 20 horas. Começa sábado agora, dia 11, e vai até 3 de junho. Na Valha na Carne, uma homenagem a Tônia Carreiro. Não perca. Direção do Gustavo Wabner, o diretor começando agora, maravilhoso. Programão. Viu, gente? Programão e com muita paixão. E é com esse amor todo que a gente convida vocês para irem para o intervalo, mas voltarem com a gente. O Sem Censura volta já. E estamos de volta com o Sem Censura. Bruno Barros. Chegou a hora de saber o que você aí em casa está achando do programa. Vamos para a primeira mensagem. Zenita Falcão. Oiê, sou vegetariana, 99%. Pois como peixe. De vez em quando. Tenho todos esses cuidados aí expostos. Valeu, Zenita, pela mensagem. Próxima mensagem. Temos mais uma. Tem, Cláudia Colares. Cláudia Colares é lá do Rio Grande do Sul. Ela pergunta se a ortorexia pode ser um primeiro passo para a anorexia. E aí, doutor Bruno? Pode sim. Pessoas com ortorexia nervosa podem evoluir para um quadro mais grave que a anorexia nervosa, porque mostra que elas conseguem ficar completamente obcecadas pelo seu comportamento alimentar. Se elas chegam à desnutrição, com um índice de massa corporal abaixo de 17,5, pode começar um quadro de anorexia assim. Obrigado. Que é bastante perigoso, por isso tem que estar sempre em alerta, né, doutor? Sim, porque a anorexia nervosa é a doença psiquiátrica com a maior taxa de mortalidade. E a gente está em alerta também, recebendo hoje aqui um cineasta que vai falar de um projeto muito interessante, acho que todo mundo tem interesse. O filme BO, ou seja, baixo orçamento, um filme de baixo orçamento, todo mundo quer ouvir como você conseguiu realizar isso, Daniel Belmonte. Isso que você diz é um milagre, né? De fazer um filme que custou tão pouco e está agora em cartaz nos cinemas. Vamos dizer quanto custou esse filme para o pessoal que está em casa. Então, na verdade, o cinema independente, de baixo orçamento, se faz em etapas, né? Você tem que ter... Você já perguntou como é que faz? A primeira resposta é paciência pra caramba. Porque esse cinema já demora um tempo danado para se fazer, você imagine sem dinheiro. Agora, para a gente filmar, a gente levantou R$40 mil. Assim, R$40 mil dentro da nossa realidade era muito dinheiro. A gente fez até um financiamento coletivo para levantar. Mas um filme de baixo orçamento é considerado um filme assim de 700, 800 mil reais. R$40 mil é um filme... Quando a gente ia se inscrever em festival, a gente descobriu uma categoria nova chamada No Budget, sem orçamento. E era nessa que a gente se enquadrava. Agora, como que a gente fez para realizar isso? Somos um grupo de eu, Bruno Bloch e Pedro Cadore, né? Somos os 3 realizadores do projeto. Nós tínhamos, primeiro, muita vontade de fazer e muita cara de pau para pedir favor para as pessoas. Começa por aí. Nós fomos muito obstinados em construir um projeto que fosse factível. Quando a gente pensou nesse filme, ele foi todo pensado para ser um filme que custasse o quanto a gente poderia gastar. E a gente contou com uma equipe enorme, um elenco grandioso assim, que topou fazer por amor e por acreditar no projeto e pelas nossas relações afetivas. Depois, quando o filme já estava montado, né, editado, a gente conseguiu uma parceria com o Canal Brasil,
que entrou como coprodutor do projeto e viabilizou a gente de finalizar, fazer a parte de cor, etc. e tal. E aí, quando a gente estava com o filme pronto, finalizado, a gente tinha que conseguir colocar o filme em cartaz, que é o grande gargalo, né, atualmente, mais ainda nesse momento que a gente está vivendo. Enfim, isso aí dá para falar muito, mas só para complementar, que graças à Racor, distribuidora, a Clélia Bessa, que nos pegou pela mão, a gente conseguiu colocar o filme aí na praça para circular. É isso que você está falando, é a questão da distribuição. São as poucas salas de cinema que a gente tem no Brasil e a gente tem público que quer ir ao cinema, que quer ver, mas não está próximo de casa, não está acessível e muita gente reclama também de ter que pagar, muitas vezes, por um preço alto de ingresso. Vocês estão num cinema comercial normal, as pessoas estão pagando para ir normalmente. Isso chega a vocês, essa verba que vocês estão recebendo aí? Então, o filme, o BO, ele entrou em cartaz graças a um edital onde a gente recebeu um dinheiro para fazer a distribuição. Então, na verdade, o dinheiro que a gente recebe das entradas das salas de cinema, ele vai retornar depois para o fundo setorial. Aí, por isso que é muito importante que a gente está no momento que a Ancine não está liberando dinheiro para nenhum projeto, né? Está tudo fechado. E é muito importante que esse tipo de coisa não aconteça, porque um filme como o nosso, de baixo orçamento, independente, ele só está existindo graças a esse incentivo da Ancine. Essa questão da distribuição é muito delicada mesmo. A gente, no momento, 92% das salas, 92% das salas de cinema do país estão passando o mesmo filme, que é o filme dos Vingadores. Assim, a gente pode querer consumir esse, com todo respeito a quem gosta, esse enlatado norte-americano, ele tem valor, o super-herói é interessante, a gente pode querer ver, mas ele não pode estar em 92% das salas de cinema. A gente precisa ter leis de proteção genuínas ao cinema nacional, porque se não tem espaço nem para o cinema grandioso, com muito dinheiro, você imagine para um filme que custou 40 mil reais. Então, a gente está conseguindo estar em cinema em circuito, numa sala comercial. A gente estreia hoje no Espaço Itaú de Cinema, que fica ali na Praia de Botafogo, mas a gente está em cartaz em 8 salas pelo Brasil. Tem a nossa página no Facebook, BO Filme. Você pode curtir lá para ver as coisas todas que a gente fala. Mas é muito importante que as pessoas vão e que elas assistam. Olha que loucura. Depois de 6 anos de trabalho, a gente está entrando em cartaz hoje e a gente precisa que as pessoas assistam na primeira semana. Porque se na primeira semana o filme não lotar, e quando eu digo lotar, é lotar mesmo, no estilo Vingadores, se na primeira semana em cartaz o filme não lota, o filme sai de cartaz. Então é uma coisa nefasta, traiçoeira, mas a gente faz porque a gente ama, né? Porque a gente é apaixonado, porque não tem jeito, e porque é o que a gente sabe fazer também. Não sabe fazer outra coisa. Eu fiquei com vontade de ver o trailer agora desse filme. Eu ia dizer isso, Bruno, eu também estou super curiosa. Gente, convido a todos aqui, a vocês de casa, vamos assistir o trailer do BO? I'm sorry, guys. Mas não vai dar. O roteirista é meu diretor favorito. Agora isso aqui bombou! Hoje, as pessoas podem olhar pra você lá embaixo. Eu e seu pai estamos muito preocupados com você. Você tem 24 anos, já tá formado. Eu, na sua idade, morava sozinho. Eu sei disso. E pagava minhas contas, moleque! Fabrício, vamos fazer um filme barato, então. Filme de baixo orçamento. Claro que vocês podem filmar aqui. Se eu for o produtor para fazer o irmão mais novo, a gente tá pensando seriamente num amigo nosso que é o Cadu Vasconi, que ele é ator de teatro. O único problema mesmo ficou com o protagonista, porque a gente não conseguiu imaginar ninguém pra fazer o papel. O que vocês acham do Nanão Cordeiro? Eu estou morrendo. Diretor de fotografia, Joel. Joel tem muito know-how por causa da sua larga experiência como fotógrafo. Gente, desculpa. Mal minha. Acabou a bateria da câmera. Isabel, nossa diretora de arte. Acho que não. Nossa equipe de som, tá? É Guimbão e Joninho. Passou bom. Quando a gente viajar... Passou bom. Nosso figurinista e maquiador, Jean Maurice. Enchanté. Votre pays est merveilleux. Daniel, haja criatividade, imaginação e paixão. É isso que você está dizendo quando a Luísa acabou de falar aqui e a gente vê no trabalho de vocês. Um trabalho criativo, de muita imaginação, vocês não acham? É a história de todo dia dos jovens brasileiros que fazem cinema, produção audiovisual. Querem produzir filmes, produzir séries, enfim. A partir dessa ideia genuína, vocês fizeram uma grande produção, então.
Uma grande produção é bondade sua. A gente fez a produção que foi possível, mas ela se torna grande pela quantidade de gente envolvida. O esforço é tanto que quando a gente vai e assiste um trabalho desse, a gente diz sim, gente, foi grandioso. Porque alguém colocar um filme, como você está falando, por R$40 mil, com esse elenco, e a gente tem vontade de assistir, o pessoal que assistiu, que viu aquele trailer, dá vontade de ver, não é? Tem uma coisa no trailer que é muito interessante, você fala do o ator de teatro, não sei o quê, que nesses filmes e peças de baixo orçamento, todo mundo tem que fazer tudo, não tem essa coisa, eu sou ator, eu não produzo, eu sou ator, eu não vou mexer no cenário, todo mundo tem que empurrar o cenário, Eu sou produtora da minha peça, tem a supervisora de produção que é minha mãe, a Norma Thierry, mas a ideia é minha, a idealização é minha, e quem toma a frente toda sou eu. Eu faço a produção, eu faço absolutamente tudo. Eu arrumo as roupinhas todas dos meus atores no camarim, eu faço a contrarregragem, eu ligo, eu faço a frente quando a gente vai viajar, eu desmonto, eu guardo. É meu projeto, é meu outro filho, né? O BO eu produzo, escrevi, dirigi, atuo. Aí as pessoas falam, por quê? Cara, que maravilha, que sucesso. Eu falo, não, é falta de dinheiro mesmo. Não tem como chamar um ator, não sei o quê. A gente que faz tudo, né? É o que dá. A gente faz tudo, a gente faz tudo. Bom, então vamos convidar o pessoal que está em casa, Daniel. Daniel, você disse que tem que ir todo mundo nessa semana. Começando hoje, você não está dando chance para ninguém. Não, tem que ir nessa semana, senão eu marco a cara e eu não falo mais. Vocês, inclusive. Estaremos lá. As outras cidades brasileiras a gente acha no Facebook, na página do BO, para saber onde é que estão... Isso, pode ir na nossa página do Facebook, BO Filme, ou pode ir também no nosso Instagram, na verdade no Instagram da Racor, né, que é a nossa distribuidora, que tem todas as informações lá. E aí eu faço, desculpa a intromissão, mas faço um apelo. Eu tenho feito de joelhos, mas aqui eu não vou fazer. Eu me ajoelho aqui, diante de todos, pelo seguinte: vocês querem ver os Vingadores? Assistam os Vingadores. Os Vingadores têm a sua importância, mas deem chance para o cinema brasileiro, independente, de baixo orçamento. Entendeu? Se vocês não forem no cinema, o cinema morre. Essa é a realidade. A gente está vivendo esse momento. A gente está vivendo com um governo que massacra a cultura, massacra a educação, que está querendo acabar com a possibilidade de se fazer um cinema, ainda mais um cinema independente. Então a gente conta com o público para assistir, porque eu faço esse discurso apaixonado, mas eu não sou candidato a vereador, e o filme é uma comédia. É divertido, dá para dar risada. Até ajoelhou, muito bom. Daniel, muito obrigada, muito sucesso para vocês e muita força, né? E coragem para continuar, a gente precisa. Pessoal, vamos encerrar o programa. Olha que pena que dá, não é? Mas a gente vai encerrar bem, vai encerrar com música. Thiago Amude volta e a gente vai estar com vocês amanhã de novo no nosso Sem Censura, né, Bruno Barros? Até amanhã, mas olha só, a gente tem mais 15 minutinhos na internet. Corre lá para a nossa página no Facebook. É verdade, viu? Eu não fazia muito tempo o programa, esqueci disso, né? O pessoal pode continuar com a gente no Facebook. Pessoal de casa, muito obrigada pelo carinho de vocês hoje. Até amanhã e obrigada aos convidados. Obrigada. Vamos lá, Thiago. Parceria minha com Ginga, brasileira. De vez em quando, meu Brasil bate pino por ardil, de D. Pedro Malazarte, o rai que o parte, o rai que o parte. Bacamarte abre um hospício nacional e funda a nova capital. Meu tio avô Jeca Tatu, pra curar do calundu, deu de ler Augusto Conte, nem me conte, nem me conte. O Peri fez infusão de Mogadon e dizem que virou maçom. Ai, Sebastiana, o lirismo é que me dana, vou mudar pro ABC. Ai, Maria Moura, se eu queimar essa lavoura, apareço na TV. Vendam toda a esperança pra pagar minha fiança de Manap e de Jiguê. Ei, lá vai o bacharel, rei da vela, coronel, contra-revolucionário, honorário, honorário. Vitorino Paparrabo já caiu, ou é 1º de abril, de quando em vez o meu país quase emerge por um triz, mas o tempo acende a frágua, berro d'água, berro d'água. Vitorino Paparrabo já caiu, ou é 1º de abril.
acabei esquecendo o resto da letra. Aí eu fiz um final assim improvisado. Segue na internet, né? Já Segue estamos na no Facebook. internet. Já tá. Olha, Olha, você- pessoal da internet, desculpem que eu errei a letra. Isso acontece. Vamos lá, vamos nesses bastidores aqui. Isso é muito comum de acontecer, Tiago? Porque eu, por exemplo, que não estava sabendo da letra, para mim você estava lindamente Também nem cantando aqui. percebi. Doutor não, Bruno não percebeu, Bruno Barros. Ah lá, ninguém percebeu, nem Daniel. Não, mas sabe o que acontece? Quando eu erro a letra, eu erro o acorde, geralmente as pessoas não percebem, mas isso acaba influenciando no meu negócio de desempenho imediato ali. Ele fica prejudicado, e aí depois, a partir da minha trava, as pessoas percebem que alguma coisa estranha aconteceu. Ah. Entendeu? Não percebe a letra que eu errei, mas... Então, na verdade, eu tenho que ser ator. Não, mas isso tem que falar no microfone. Mas isso que você fez também é muito interessante, eu acho, assim, você falar que você errou. Porque às vezes tem umas pessoas que, não, você não pode demonstrar o erro aqui. Errou na abertura, por exemplo, eu fiquei gaguejei. Então, errei, gente, todo mundo erra, errei. É legal você falar isso. Quando eu erro assim, que é um erro muito grave, como eu fiz a letra, então para mim errar a letra é grave. Então eu errei a letra. Acontece. Porque vai que alguém está ali passo a passo acompanhando tudo, vai perceber que tem um negócio. Porque eu repeti aqui o verso e acabei subitamente assim. E tem sempre alguém ali acompanhando. Agora, então, com a internet, não é não, pessoal? É sempre alguém que pode ver de novo o que a gente fez. Bruno Barros, tem gente que acompanhou a gente na Olha, internet? Tainá Amude, esse nome aí, não sei não, ela tá amando o programa. Quem seria Tainá Amude? Tainá Amude seria minha prima. Tem mais alguma mensagem? Roselma Rosa da Costa, muito bom, Tiago Amude. Tem mais alguma outra? Gabriel Menezes participa sempre aqui do Sem Censura. Luísa, é incrível, adorei te conhecer. E parabéns a toda a equipe do Sem Censura por sempre trazer os melhores convidados aqui no programa, maravilhosos. A gente também achou todo mundo muito maravilhoso, não é não, Cátia? E é esclarecedor, né? Porque eu acho que o grande papel de um programa como esse é a gente esclarecer. Doutor Bruno trouxe vários esclarecimentos. A gente deixou de falar uma coisa que eu estava esperando voltar para perguntar. Hoje a gente tem uma seção no mercado que é, né, pessoal, daqueles que são os orgânicos, as hortaliças, enfim. E tem os comuns, aqueles que são mais baratos. E aí eu lhe pergunto, muita gente vai e compra, às vezes, o produto mais barato, o alface, enfim, porque o orgânico é muito caro. E aí vem e dizem assim, olha, você está querendo saúde, mas está cheio de agrotóxico, hein? Doutor, como fugir disso tudo aí, dessa vida industrial que a gente não sabe o que está comprando, né? Posso dar um exemplo pessoal? Pode. Estou com uma bebezinha em casa. E aí comecei a ler sobre alimentação saudável, sobre essas questões. Eu falei, não, no que eu fizer a introdução alimentar, minha filhinha só vai comer orgânicos. E aí eu me vi fazendo o mercado da família, o cardápio, e o mercado para a neném. E aí não tinha hortaliças suficientes para fazer a variedade como a pediatra tinha recomendado, não tinha fresca, não estava no dia da feira orgânica, começou a virar um estresse. Depois de uns 2, 3 meses com isso, eu falei, olha só, vai comer a comida da casa e a gente vai ter que avaliar. Realmente vem toda uma discussão sobre regulamentação alimentar. E aí é uma escolha de um país, né? Ou seja, o que a gente tem visto de discussões pelos nossos políticos hoje? Um enfraquecimento de certas regulações. Isso provavelmente vai ter um impacto em termos de saúde pública, que nós não temos certeza qual vai ser, mas algum vai ter. De fato, a gente vê que a indústria alimentícia, por um lado, está aumentando o movimento dos orgânicos, das comidas mais saudáveis, estando disponíveis em qualquer mercado de bairro e por um preço mais acessível, mas, por outro lado, a gente vê alimentos sendo produzidos cada vez mais processados com cada vez mais química. E aí, olha que é interessante e negativo, mas olha que interessante, também está aumentando a frequência na população de compulsão alimentar e obesidade, epidemia do nosso século, né? Então, a gente vê que a gente não tem certeza disso. Eu falo a gente, nós pesquisadores, no mundo inteiro, eu sou pesquisador na UFRJ, no programa de obesidade e transtornos alimentares. Mas existe a possibilidade da mudança na maneira com que os alimentos são produzidos e estarem produzindo mudanças na maneira, na regulação do nosso peso e do nosso apetite também, em termos de sociedade. Mas isso tudo são propostas. A gente não tem certeza sobre isso. Você queria falar uma coisa na hora do Tiago, né? Você me disse que ia falar sobre intelectualidade.
Assim, Você falou que era muito interessante para te lembrar. Você colocou a questão... você fez a pergunta a ele se a música estava perdendo intelectualidade. Falou do refrão chiclete. Na hora, eu vou até costurar com a Luí, com vocês todos, com todos os campos. Será que socialmente a sociedade está perdendo intelectualidade? O que eu tenho percebido de fato? Eu dou aula e eu percebo que os meus alunos, eles vivem numa era com informações muito rápidas. É tudo, como diz o Zygmunt Bauman, tudo muito líquido. E a gente percebe, sim, que a gente está saindo de uma era, de um ciclo, onde a palavra é muito valorizada e agora a imagem é mais valorizada. E eu fico me perguntando como é que isso impacta na música, né? Será que as pessoas, ou mesmo no meu campo, na medicina, né? O teatro completamente, né? Porque quem quer pensar, quem quer vai refletir? ao teatro é muito menos gente hoje em dia do que quando minha avó estava aí na década de 80, por exemplo, 90. A gente tem muita dificuldade de viver de bilheteria, por exemplo. Por isso que todo o subsídio, e qualquer patrocínio, edital, é tão importante para a nossa sobrevivência, porque... Mas, Luísa, aí vem um gancho. As pessoas estão indo menos ao teatro, mas quando vão, que tipo de conteúdo elas querem consumir? Será que elas estão disponíveis para ir para uma peça que atinge, provoca reflexão, exige muita concentração, ou elas querem apenas rir sobre o cotidiano? Tem o teatro e também o caso dos Vingadores aí. Mas olha só, eu acho que o bom teatro é bom para o teatro. Eu acho. Eu acho que a gente tem que se preocupar em fazer teatro bom, bons textos, com boa direção, bons atores. A gente tem que pensar no que a gente está querendo dizer. Esse meu projeto, por exemplo, é totalmente movido pela minha paixão, pela minha avó, começou lá, por essa homenagem que eu queria fazer. Mas eu fui atrás de um bom texto, catei pessoas bacanas, boas, que pudessem fazer uma coisa, um espetáculo bacana, porque o bom teatro atrai o bom teatro. Porque se eu vou ao teatro, eu saio de casa, gasto dinheiro com Uber, ou meu carro, gasolina, estacionamento, ingresso, papai, chego lá e é ruim, eu não vou de novo. Não mesmo, porque, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que estar se preocupando em fazer coisa de qualidade, sim. E a gente percebe, você está falando isso, a música do Tiago que ele trouxe aqui para a gente hoje é um exemplo disso também. E, Tiago, até em relação à pergunta do Dr. Bruno, hoje, e a Luísa fala isso, por exemplo, a venda de CD em si, enfim, ela é irrisória. Vocês estão vivendo dos shows que fazem, não é isso? É até importante falar, esse disco está sendo lançado por uma gravadora que está nascendo aqui no Rio de Janeiro, chamada Rocinante. É interessante isso porque assim, tudo está fechando no Brasil, né? E essa gravadora está abrindo. Então, ou seja, nem tudo está fechando no Brasil, né? Como estamos vendo, as coisas estão acontecendo. Não parou. E nem vai parar. Nem vai parar. E nem vai parar. Eu acho importante falar um lance em cima do que o Dr. Bruno disse, que eu acho que o importante da arte, né, eu acho, assim, tudo é no achismo sempre, é que ela seja plural e que a gente consiga contemplar todo tipo de formação de pensamento e cultural. Ainda mais num país como o nosso, que é tão plural, cuja arte é tão plural. Então, eu acho que, assim, o rir do cotidiano, ele é muito importante. Ele tem que ter... Nosso filme é uma comédia leve, despretensiosa, que eu acho que tem um valor muito importante, ainda mais em tempos tão trágicos, que eu acho que é muito importante que nós demos risada. Agora, também é importante que nós tenhamos peças que apontem para a ferida, que nós tenhamos filmes que façam a gente pensar em outras coisas. O importante é que a gente tem que ter uma formação cultural, de plateia, etc., que contemple todo tipo de arte. A gente está muito setorizado. São poucas as coisas que são possíveis de existir, são poucas as coisas que conseguem sobreviver. Então, como que a gente realmente, num momento em que a velocidade de informação está muito acelerada, que as pessoas têm saído menos de casa, consumido muito Netflix, muito YouTube, pouca cultura fora, tem lido pouco, etc., como que a gente consegue preservar a importância de todos os tipos de empreendimentos culturais, né? Esse Fazer que é o uma grande provocação para você. Que conselho você daria a um jovem artista hoje, ou um ator que quer enveredar pelo caminho do teatro, do cinema?
tô precisando ouvir esse conselho. Eu acho que o conselho seria... Fala para abrir uma produtora. Se for lúcido, é tipo assim, faz outra coisa. Mas Agora, eu tô quando brincando. você ouvir esse conselho, me passa, porque eu tenho escutado vocês falando sobre arte, eu estou fazendo um paralelo com tudo que eu vivo na universidade pública sobre pesquisa. A pesquisa de baixo orçamento, como angariar verbas, como que a gente precisa de espaços para todos os tipos de pesquisa e investigações científicas. E, por vezes, eu me deparo com isso, com um aluno, como é que eu vou estimular uma nova geração num país que está com pouco fomento, né, onde o público como um todo não está acostumado, educado a valorizar a investigação científica, a pesquisa, a inovação, a seguir uma carreira como essa. Então, quando você escutar esse conselho, liga para mim, porque eu vou colocar na universidade também. Ciência e cultura, cultura no geral e a educação são sempre o primeiro polo para ser assassinado quando se quer matar a formação, a construção de um pensamento, né? E é o que está acontecendo, na minha opinião. Mas eu acho que assim, o importante, e é o que a gente sente aqui em todos que estão presentes, é que todos acreditam no que fazem. Todos aqui têm uma linha que é aquilo que eu acho que é o que mais importante na vida de todos nós. É amor pelo que se faz, não é, gente? É gostar do que se faz e, principalmente, acreditar nos seus projetos. E quando isso acontece, aí, Daniel, aí sim, é possível você colocar o seu filme, pode ajoelhar, pode pedir, mas com certeza você é um rapaz que você chama atenção pelo seu brilho e entusiasmo em realizar. É o que acontece com a família da Luísa, com a Luísa, é o que a gente sente no Tiago, nas canções e no seu trabalho, doutor. E acho que comigo e com o Bruno também, e com toda a equipe do Sem Censura e toda essa técnica que está aqui hoje, né, pessoal, que está nos bastidores, é trabalhar com vontade, com afinco e acreditando que vai ser possível e vai dar certo. E eu acho que é isso que faz com que a gente possa estar numa tarde aqui agradável, falando de tudo isso, tendo fé que nós vamos continuar. 40 mil... Olha, o próximo, quem sabe, hein? Você não faz sem nada, né? Você vai fazer sem nada, o próximo Não, já sem pensou? nada não dá. Não, sem nada, não. Isso a impossível. coisa não pode estar acontecendo toda hora, senão a gente vai morrer de fome. É verdade. Esses é verdade. atores que fizeram um filme com ele... Eles pagam suas contas. Pagam suas contas, né? Esse é um projeto importante, bacana, mas isso não pode virar de regra, senão a gente está mal parado a beça. Pelo amor de Deus, não mesmo. A nossa ideia com o filme, na verdade, é que a gente abra caminhos, mostre quem somos para conseguirmos começar a viver da do sua que a gente profissão, faz, exatamente. Claro que eu tenho, Para os atores, para você como autor, começando agora, para a equipe toda, é isso mesmo. Atualmente eu tenho eu escrevo no Zorra, né, que é o programa que eu acho super bacana, super engajado, e é um trabalho maravilhoso, que eu me divirto, que é bacana e que me sustenta também. Mas eu queria também que eu não precisasse... eu quero ficar no Zorra pro resto da minha vida, mas eu não quero que eu fique lá para bancar o resto das coisas. Eu quero estar lá porque amo e também fazer as minhas outras coisas que também vão me ajudar a, enfim, pagar o aluguel e comprar... Viver dignamente, fazer tudo que você quer fazer. Até porque, Daniel, isso que o doutor está falando, que a gente, na verdade, está com problemas físicos, enfim, por causa de comida, ou que seja, eu acho que um grande alimento, viu, para a nossa alma e que dá um jeitinho nas nossas ansiedades, em tudo isso que dá esse desequilíbrio, é exatamente a cultura. É exatamente assistir uma boa peça, ouvir uma boa música e ir ao cinema. Você, com certeza, você sai diferente, não é? Você nem precisa, às vezes, comer tanto, porque você já comeu de outra maneira, não é isso? O ser humano não se alimenta só de comida. Também de palavras e emoções. Mas eu acho que tem desculpa, mas tem uma coisinha que, só para pontuar, a educação, né? Que nenhum de nós aqui é profissional da educação. Sim, você é professor. E eu acho, doutor, professor, que começa lá, né? Porque também, se eu não tenho informação, se não chega a mim, eu não tenho nem cabeça nem janelas para entender o que seria uma boa peça, o que seria uma boa música. Então, eu vou ter que me satisfazer só com o chiclete. O refrão chiclete vai me satisfazer. A minha cabeça só alcança, só entende aquele refrão chiclete. Uma coisa um pouco mais rebuscada. O que ele está falando? Não estou entendendo, é coisa chata, cabeça, não. Não, mas eu não tenho possibilidades para enxergar. Existe uma disposição para refletir, para pensar e para aceitar toda a diversidade. Isso. E poder aproveitar
o chiclete, o rebuscado e por aí vai. Estão falando em cortar 30% do orçamento da escola de base e deixar as crianças e adolescentes praticarem tiro, né? Cortaram 41% do orçamento da UFRJ. Minha filha Por estuda aí. na Unirio e falou, mãe, olha, lá no federais. banheiro só tem o vaso não tem a tampa e não tem a coisa, não sei o quê, só tem o vaso mesmo, a coisa do vaso. Aí cortaram, depois vou levar o vaso embora agora? Porque, assim... É como o orçamento da horror. cultura, a torneira da Ancine está fechada, não está saindo dinheiro para a gente poder produzir nada. Aí está se falando em lei de cota. O ministro assinou a lei da cota para ter cota de tela, para aparecer, ter percentual de filme nacional. Mas eu acho sempre que o nosso país, enfim, está sempre duas discussões atrás. A gente está discutindo o percentual de filme que tem que estar em cartaz, não sei o quê, quando a gente não está conseguindo fazer filme. Quando a gente não teria que estar discutindo se tem que ter uma lei de proteção ao cinema nacional. A gente tinha que ter essa lei e estar discutindo como que a gente pode aprofundar ela, tornar ela mais plural, capilarizar isso dentro da sociedade. Aí está mil coisas acontecendo no país, as pessoas discutindo se você pode ou não fumar um baseado, se você pode ou não abortar, e quando a gente deveria estar falando sobre questões muito mais profundas. Acho que esse é o problema do nosso país em todas as instâncias. Gente, olha só, eu acho que a gente podia continuar essa nossa conversa por muito mais tempo, não é, Luísa? A Luísa chegou a fazer assim, gente, muito é infinito, mas eu vou ter que Tudo dar que é bom o fim. acaba. Né? Tudo que é bom acaba. Eu vou ter que dar o fim aqui nessa nossa conversa. Obrigada, Daniel. Obrigada, Luísa, Tiago, Dr. Bruno e também a Bruno Barros. Obrigado, Cátia. Né? Obrigado, gente. Olha só, paz que a gente está precisando. Isso, pessoal. Amanhã o Sem Censura volta às 5 da tarde e depois segue também aqui na internet. Obrigada a todos vocês que acompanharam o programa e depois ficaram mais um pouquinho aqui com a gente. Tchau.